Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Túlio e hoje nós estaremos falando sobre um circuitinho extremamente simples, mas muito interessante, que é o circuito conhecido como Joule Thief ou circuito ladrão de energia. É o circuito que nós estamos vendo no vídeo nesse momento, que é composto aqui por uma bobina de choque, ou na verdade dois indutores acoplados magneticamente, um transistor, um resistor de base de transistor e os LEDs aqui que são a carga deste circuito. Esse circuito, ele na verdade está sendo alimentado por uma fonte que vai representar uma pilha aqui de 1,5 volts. Nesse momento a pilha estaria descarregada com 0,2 volts. Se nós formos aumentando a tensão aqui da fonte, veja só que coisa surpreendente. Com aproximadamente 0,405 volts, os LEDs já estão ligados, já estão acesos aqui. Então veja que, se a gente lembrar da tensão de disparo de um LED, ela ocorre em aproximadamente 1,5 volts ou mais. Nesse momento nós estamos apenas com 0,5 volts e eu tenho, olha aqui, 1, 2, 3 LEDs ligados. Tem um que não dá para ver, esse aqui, mas ele está queimado nesse momento. Mas veja só, eu tenho 3 LEDs ligados com uma tensão de 0,5 volts e uma corrente aqui de 17 miliamperes sendo fornecida. Sendo que cada LED precisa de aproximadamente 20 miliamperes aí para ter um brilho nominal. Então, qual seria a explicação para o funcionamento desse circuito, uma vez que a gente viu que os LEDs precisam de algo em torno de 1,5 volts com 20 miliamperes para funcionar? Analisando o diagrama elétrico aqui desse circuito, nós vemos que nós temos duas bobinas acopladas magneticamente, uma das bobinas está no coletor e a outra bobina está no circuito de base do transistor. Os LEDs se encontram em paralelo com a nossa chave, que é o transistor, que vai ligar e desligar. E em série aqui com a bobina nós temos um resistor para limitar a corrente de base do circuito. Eu poderia operar sem esse resistor, porém aí a corrente de base seria grande e o desperdício de energia também seria grande. A ideia é não desperdiçar a energia da fonte e sugar ao máximo a energia disponível da bateria, né, no funcionamento aqui da nossa carga. Por isso o nome de circuito ladrão de energia. A gente vai sugar aqui o máximo possível, roubar, né, teoricamente, a energia da carga o máximo possível. Na prática, a explicação é muito simples. Esse circuitinho vai funcionar como um circuito BUST, que é um conversor DC-DC, elevador de tensão. Para fazer a análise desse circuito, eu separei ele em duas partes, um momento em que o transistor está em condução e um momento que o transistor está em bloqueio. Então são dois circuitos. Essa bobina aqui que está com o L3, na verdade não é o L3, é a bobina lá no coletor que é o L2. Então só vamos corrigir aqui, é a bobina L2. No momento da condução eu tenho corrente de base sendo aplicada no transistor, portanto eu vou ter corrente de coletor porque o meu transistor está fechado, está em condução. Se ele estiver em condução, veja que eu fecho um curto-circuito aqui no LED e toda a corrente é drenada para o transistor, para o terra. Então, neste momento, nós estamos armazenando energia aqui no indutor. Okay? Então, no momento em que o transistor entra em condução, nós começamos a armazenar energia no indutor que está lá no coletor. No momento seguinte, quando a corrente na base aqui do transistor tender a zero, o transistor irá abrir, a chave abre e toda a energia armazenada aqui no indutor é devolvida então para o sistema na forma de corrente para o LED aqui. E aí é o momento em que o LED irá acender. Então, se nós quebrarmos em duas etapas, nós temos a primeira etapa onde a gente armazena energia no indutor e a segunda etapa é onde a energia armazenada no indutor é devolvida para o LED, fazendo com que o LED acenda. Então, fazendo análise em termos de tensão, nós teremos a seguinte situação. No momento em que o transistor está conduzindo aqui, nós temos uma corrente circulando no sentido horário pela bobina, aqui a bobina L2.
E a polaridade de tensão nessa bobina é contrária à polaridade da fonte. Nós temos mais menos V2, mais por onde a corrente entra. No momento em que o transistor entrar em bloqueio, nós vimos que o transistor ou o indutor ele já está com energia armazenada e a polaridade dele vai inverter. Por quê? Porque nós temos uma reação do indutor a qualquer tipo de variação de corrente em seus terminais. Então, quando a gente tentar cortar a corrente dos terminais do indutor, se antes a polaridade era mais menos, agora a polaridade vai se inverter de modo que ele tente manter a corrente que já existia em seus terminais. Então ele simplesmente reage invertendo a polaridade. Se a gente fizer o somatório de todas as tensões aí nesse caminho fechado agora com o transistor em bloqueio, nós teremos a seguinte situação: menos V2 fazendo a circulação aqui nesse sentido da fonte, né, para o LED, nós teremos menos V2 menos a tensão no indutor que inverteu, VL, mais a tensão do LED é igual a zero. Então, resolvendo para o LED aqui, a tensão que vai sobrar para o LED é o que? V2, que é a tensão da pilha, mais a tensão induzida inversa aqui no indutor, certo? Então veja que se eu tenho aqui uma pilha de 1 volt, mais a tensão induzida aqui no indutor, isso vai dar uma tensão maior do que 1 volt. No nosso caso, vai depender de como foi feito esse indutor. Isso aí a gente vai comprovar na prática, né? Quantas vezes maior é a tensão do indutor em relação à tensão da pilha, devido ao efeito de corte ou bloqueio do indutor, né? Então essa tensão tende a ser bem maior, fazendo com que o LED dispare. Muito bem, analisando a malha de base, nós teremos o seguinte: no momento em que esse transistor estiver em condução, nós vimos então que existe uma corrente circulando diretamente para a terra através do indutor e através do transistor. Nesse caso, nós temos energia armazenada aqui no indutor e a polaridade da tensão do indutor é mais em cima, menos embaixo, né, mais por onde entra a corrente. Só que a gente tem que lembrar que esses dois indutores estão acoplados magneticamente, e quando a polaridade do primeiro estiver positivo em cima e negativo embaixo, veja que nós temos aqui uma marquinha nos dois indutores indicando a polaridade. Então, quando estiver, nesse caso aqui, estiver positivo em cima e negativo embaixo, no indutor L1 vai estar polarizado inversamente, porque as marquinhas ali estão polarizadas inversas. Então, aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Nesse caso, esse indutor já estava carregado e agora ele passa a se descarregar aqui pela base. Então a corrente de base ela vai cair, vai chegar a um determinado momento em que essa corrente de base não é mais suficiente para manter acionado o transistor, e aí o transistor entra no modo de bloqueio, ok? O transistor entrando no modo de bloqueio gera, né, uma inversão da polaridade na bobina 2, porque ela vai se opor ao bloqueio ou ao corte da corrente que estava circulando aqui. Então, se antes, né, inicialmente estava mais menos, quando essa chave abrir, nós teremos uma inversão da polaridade lá na bobina L2. Então, abrindo a chave, a polaridade se inverte na tentativa de continuar mantendo o fluxo de corrente. Quando se inverter essa polaridade, nós vimos então que nesse ponto aqui nós teremos um pico de tensão, ok? Esse pico de tensão nesse ponto aqui, ele vai fazer com que o LED entre em condução e essa energia armazenada no indutor L2 seja então drenada para o LED. Então essa basicamente é a ideia aí de funcionamento desse circuitinho, né?
A ideia é armazenar energia, cortar essa energia para que ele gere um surto de tensão aqui, devido à oposição da diminuição de corrente em seus terminais, e esse surto de tensão vai ser suficiente para acionar esse LED. Outro detalhe é o seguinte, né? Isso aqui vai estar ocorrendo numa determinada frequência de pulsação que a gente vai comprovar aí na prática. Ok, gente, então agora nós iremos dar uma conferida no circuito prático e verificar o sinal gerado ali no coletor do nosso circuitinho ladrão de energia, o nosso Joule-TIF. Vamos lá então. Muito bem, esse é o circuitinho, essa é a plaquinha do nosso Joule-TIF, nosso ladrão de energia. Nada mais é, como a gente viu, do que um conversorzinho bus que está operando numa determinada frequência de oscilação. Esse acoplamento, essa bobina aqui, na verdade, esse transformadorzinho, né, que são duas bobinas acopladas magneticamente, eles foram retirados, né, isso aqui é uma pecinha que eu retirei, na verdade é uma bobina de choque, é um filtro de uma fonte de alimentação que eu tinha, uma sucata, então eu retirei para fazer esse acoplamento magnético, já que são duas bobinas idênticas e independentes, né, elas não estão interligadas. Então o único detalhe que a gente tem que tomar cuidado aqui é para que o ponto de início de cada bobina seja diferente. Nesse caso aqui, veja só que o início dessa primeira bobina aqui, ó, está virado para cima, e o início dessa segunda bobina está virado para baixo, né? Elas têm que estar inversamente polarizadas, né? Essa é a única observação para que a gente consiga alinhar aqui os campos magnéticos e fazer com que, quando uma bobina está em condução, em armazenamento, em regime de armazenamento de energia, a outra bobina esteja em regime de descarga da energia, né? Traduzindo, quando uma estiver com polaridade positiva em cima, negativa embaixo, a outra tem que estar com a polaridade invertida, menos em cima, mais embaixo. Então, tenho que observar esses dois pontinhos aqui que significam o início da bobina, ok? Então eles têm que estar invertidos. Então lá no nosso circuito tem que ser observado isso na hora de fazer a interligação das bobinas, né? Essa começa aqui, termina aqui, e essa outra a gente tem que começar aqui desse lado e terminar aqui desse lado, ok? Então esse é simplesmente o detalhe aí mais importante na hora de fazer a montagem desse circuito. Na sequência nós temos os resistores aqui, dois resistores em paralelo, formando um único resistor que vai para a base do circuito. O coletor ligado aqui aos LEDs que estão em paralelo com o coletor emissor do transistor. Então veja que é um circuitinho bem simples, né? Bem tranquilo de se montar. E a gente vai detalhar então aí as formas de onda na sequência. Muito bem, como vocês podem ver, nós já estamos aqui com a plaquinha em funcionamento. Nesse momento ela está recebendo 0,4 volts, os LEDs já estão ligados, não com uma intensidade muito forte, mas já estão ligados. E o circuito como um todo está consumindo aqui 4 mA. Nós temos 3 LEDs ligados ali e a corrente total está em 4 mA. Agora nesse momento, veja só, nós estamos aqui com a ponteira do osciloscópio conectada no coletor do transistor e os LEDs estão em paralelo aqui com o coletor emissor. Então esses sinais aí pulsantes nós iremos ver através do osciloscópio. São esses sinais que nós estamos vendo, né? Que tem aqui um pico de aproximadamente, se nós olharmos aqui, a escala está em 1 volt por divisão, nós temos algo em torno de 1, 2 volts por divisão de tensão lá no coletor. 2 volts então é a tensão na qual os LEDs aqui, os diodos, já estão disparando, né, e grampeando nessa tensão. Então o ideal nesse tipo de situação, como os LEDs estão em paralelo, é que a gente use LEDs iguais aqui, ok? Para que todos eles grampeiem aproximadamente na mesma tensão. Outro detalhe é o seguinte, se a gente observar aqui no cantinho, ó, esse circuito está
sendo ligado e desligado numa frequência aqui de 5 kHz aproximadamente. Então a frequência do liga e desliga. Então eu aplico um pulso e corto esse pulso. Então esse pulso momentâneo nessa frequência dá a impressão de que os LEDs estão sempre acesos, né? Uma alta velocidade aqui para enganar a visão do ser humano. Se a gente aumentar então aqui a tensão, o brilho, a intensidade do brilho vai aumentar. Vamos observar aqui o que está acontecendo, né? Conforme a gente aumenta a tensão, a gente também modifica aqui o sinal do pulso. Vamos ajustar para pegar a frequência do sinal. A frequência do sinal começa a cair, porém o brilho ali aumentou. Então essa é para ser uma pilha, né? A gente vai colocar aqui na tensão máxima, e essa é a forma de onda que a gente tem ali, uma frequência de aproximadamente 1,8 kHz. Então eu aplico pulsos de tensão nos meus LEDs aí, que seriam suficientes para que eles sejam ativados. Então qual é o detalhe? Isso aqui é só um exemplo para uma aplicação de LEDs, né? A gente poderia estar reproduzindo isso aqui então para um sistema de iluminação de emergência, né? Utilizando um banco de LEDs, até com uma tensão maior aqui, ou outro tipo de sistema onde a gente precise, a partir de uma baixa tensão, gerar uma tensão maior para manter um determinado sistema ligado. Ok, então, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só mais uma curiosidade, né, do tipo de circuito. E esse circuitinho vocês vão encontrar na internet diversos modelos, então vale a pena dar uma pesquisada, principalmente aí no YouTube, para ver as diferenças entre cada esquema de implementação. Então fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima videoaula.